Fala galera, tudo cuscuz com vocês? Espero que esteja tudo bem, tava morrendo de saudade dessa galera. Então gente, vamos dar continuidade às nossas aulas. Vamos continuar falando um pouco sobre a Idade Média, a fantástica Idade Média. E cuidado, não vá achando que Idade Média é apenas a Europa não. Fato é que hoje vamos falar um pouquinho sobre o nascimento do islamismo, que está ali na Península Arábica, no Oriente, ok? Então, bora lá, sem mais delongas. Galera, o islamismo nasce através do profeta Maomé, ou Mohammed, né, na língua lá dos caras, por isso você sempre vai encontrar um taxista, né, ali nos Estados Unidos e tal, chamando Mohammed. E claro, é comum você homenagear as pessoas com o nome do profeta, que não é tanto não, né? Um ou outro que você encontra aí com o nome de Jesus. Mas Maomé é esse cara, beleza? Ele vagava ali pela Península Arábica, ele era órfão, no caso foi criado ali pelo seu tio, e ele passou a ter contato com diferentes religiões ali na Península Arábica. Por quê? Porque aquela região era politeísta, eles adoravam vários deuses, beleza? E isso vai mudar. Né? Por quê, professor? Porque parecido ali com Abraão e com Moisés, do Velho Testamento, Maomé também recebe uma revelação do anjo Gabriel, certo? Abandonando aí toda a adoração daquelas divindades, daquelas inúmeras divindades. Lembre que a Península Arábica abarca ali o que já foi a antiga Mesopotâmia, beleza? Da Babilônia, dos assírios e por aí vai. Então, ele acaba deixando essas outras divindades de lado e passa a adorar um único Deus, né? Adotando aí um monoteísmo, certo? E as revelações desse anjo Gabriel, né? Que nessa meditação que ele teve, nesse sonho que ele teve, ele vai anotar, né? Junto com outras escrituras sagradas que ele vai considerar. E todos esses escritos, esses conselhos e ensinamentos, hoje está, né, reunido aí na espécie de Bíblia dessa galera, que é chamado de Alcorão ou de Corão, beleza? Então Maomé ele nasce ali por volta de 570 depois de Cristo. Ou seja, galera, já existia judaísmo, já existia cristianismo e vai nascer agora o islamismo. Então eu adoro muito uma frase de Mahatma Gandhi, né, o herói lá da Índia, porque ele afirmava que Deus tem suas formas, né, para conversar, para chamar o seu povo, né, o povo desse planeta Terra, ao seu encontro, né? Então, nada mais as religiões nada mais é do que uma conversão, certo? Todas vão convergir para um único Deus. Certo? Se o cristianismo usou ali Jesus, né, como esse porta-voz, como esse profeta, né, no judaísmo eles ainda estão à espera, né, mas teve ali o Davi, o Salomão, e o islamismo aí com a figura de Maomé. Então eu fico, né, desse lado aí, dessa interpretação que todas as religiões convergem para uma só, né? No caso do islamismo, esse Deus se chama Alá, mas é o mesmo Deus, galera, é o mesmo Deus de Abraão, Moisés lá dos 10 mandamentos, do próprio Adão. Eles consideram Adão como o primeiro muçulmano da história. E vocês vão reparar aqui na imagem que o monumento mais sagrado para eles é o Kaaba. E esse local que contém uma pedra preta, né, também é descrita por eles já desde o Velho Testamento, ali através de Abraão, certo? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. O que eu quero explicar, galera, é que não adianta essa briga entre religiões não, porque se você tiver um pouco de consciência, um pouco de entendimento, é o que eu disse, todas elas convergem para um único Deus, ok? O nosso cristão, temos o Jesus como esse profeta, o judaísmo tem os seus e o islamismo tem um Deus, mas os seus profetas, né, vamos falar assim, os seus porta-vozes. Mas nada, eu não gosto dessa briga, dessa intolerância religiosa, porque eu sei que Deus não queria nada dessas brigas, nada dessas desavenças, beleza? E cuidado, vai ficar uma crítica agora, certo? Vai ficar uma reflexão. Às vezes você quer julgar todo oriental, né? Toda essa galera lá do Oriente Médio como radicais, como homem-bombas, como pessoas intolerantes. E às vezes a gente deixa de olhar aqui, ó, pro nosso umbigo. Às vezes tu tem um vizinho intolerante, mano, né? Pesquisa aí o que acontece com as imagens de santos na tua cidade, da galera protestante.
Pesquisa aí o que é que acontece com as imagens do candomblé. Aqui na minha cidade temos uma estátua bem grande de Iemanjá, fica aqui numa das nossas praias, e todos os anos ela é depredada, galera. Certo? Então isso aí é intolerância religiosa. Mas vamos voltar agora para o islamismo. Então Maomé recebe essas revelações e começa ali a espalhar, né, essa revelação. Cada vez mais o povo passa a segui-lo, beleza? Mas isso vai gerar uma inquietação, uma insatisfação por parte das autoridades que viviam ali, principalmente de Meca, que será a capital, certo? E de Medina, né? Para onde ele foge e monta um grande exército. O que há de diferente de Maomé para os outros, né, para as outras figuras religiosas, históricas religiosas, é que Maomé se torna um governador ali da Península Arábica, ok? Então ele consegue reunir um exército, consegue vencer seus adversários e se torna essa espécie de governador, diferente ali de Jesus, por exemplo, certo? Então, ele recebeu essa revelação do arcanjo Gabriel ali já por volta de 610, beleza? Depois de Cristo, ok? Galera, os pilares do islamismo, certo? Ainda nessa parte de contexto, antes que eu me esqueça, deixa eu falar uma coisa interessante para vocês. O árabe, certo? O árabe dessa Península Arábica é uma etnia. O que significa isso, professor? É uma galera originária daquela região. Então, quem é daquela região é árabe, independente se você é um árabe cristão, um árabe muçulmano, um árabe judeu, ok? Árabe é o povo originário daquela região, ok? Que fique claro isso aí, uma região composta, lembra lá dos beduínos, aqueles que vagavam lá pelo deserto e adoravam várias divindades, ok? Galera, os 5 pilares do islamismo, né, que formam essa religião, vamos lá. Primeiro, a fé, né? Então eles têm essa questão muito forte, como qualquer outra religião, né? Tem que ter fé para acreditar, galera. A oração, certo? Pelo menos 5 vezes ao dia. Então você organiza ali tua rotina para que isso aconteça. O jejum, mas é jejum de tudo. Não é o jejum lá que o médico pediu para tu ficar sem comer para fazer algum exame, não. É jejum de tudo mesmo, certo? De relações amorosas, de bebidas, né? A bebida é até condenada por esse povo, eles têm aversão à bebida alcoólica. Enfim, jejum espiritual mesmo, né? A caridade, obviamente, né? Doar dinheiro, recursos aos necessitados. E, galera, a peregrinação para Meca. Ok? Mas isso só se você tiver condição. Então, você mora aqui no Brasil, é muçulmano, pelo menos uma vez na vida você deve fazer uma peregrinação para Meca. Sim, em relação às orações, sempre voltadas para Meca. Então, por exemplo, eu estou falando aqui de Natal, Rio Grande do Norte, estamos aqui no extremo, né, do Brasil, dessa parte nordeste, então somos um dos pontos mais próximos ali da África, né, junto com a Paraíba, Ponta dos Seixas. Então, se Meca tá para lá, se eu sei que se eu atravessar esse Oceano Atlântico, eu tenho a África, depois a Península Arábica, é para lá que eu me volto. Certo? E todos os dias eu faço minha oração naquele sentido, ok? O Kaaba, como eu já havia explicado, é um monumento, tá aqui a imagem, muito importante, certo? É o mais importante para essa galera. Por quê? Porque eu demorei a responder. Porque não há tantos, eles não são muito de estar adorando imagens, monumentos, essas questões não, beleza? Para vocês terem noção, ó, as mesquitas, né? Há poucas imagens, certo? Eles não estão ali para essa questão da adoração, ok? Até para não se desvirtuar aí no caminho, porque a atenção tem que ser dada para Alá, que é Deus, beleza? Muçulmano é aquele que se submete, beleza? Aquele que se submete. Então, você que é um muçulmano, significa o quê? Que você é um seguidor da religião islâmica. Que é um muçulmano, aquele que se submete, aquele que segue a religião islâmica. Ok? O Hadith, galera, contém ali parte dos pensamentos de Maomé. A Sunna, o Sunnah é o conjunto de regras e condutas, né, que deve ser seguido pelos islâmicos, beleza? Galera,
Parecido com o cristianismo, após a morte de Maomé, há uma divergência de pensamento de como essa religião, né, continuará. E fato é que daqui para 2050, ela meio que empata ali com o número de fiéis da religião cristã, galera. Então é uma religião que não para de crescer, ok? E tanta gente tentando organizar essa religião tão grandiosa, sem dúvida vai gerar aí uma divisão. Como houve no cristianismo, com o cisma do Oriente. Se não viu, tá aí na última aula, dá uma olhada no canal. Futuramente agora, a reforma protestante, né? Então, dentro do islamismo há também essa divisão. Uns acreditam que o islamismo deve ser administrado, controlado pelos descendentes diretos de Maomé. Como Maomé não deixou nenhum herdeiro, o mais próximo dele foi Ali, que era o seu sobrinho. E Ali foi também quem ajudou a montar um exército, esteve ali do seu lado. Então, essa é a minoria, certo? Da religião islâmica, compõe aí no máximo 15, 16% do total de fiéis. Porém, olha como o tamanho não é documento. A maior concentração dos xiitas, esses que seguem a descendência de Ali, sobrinho de Maomé, é Irã, né? Chuto aí, né, que é o país mais forte belicamente, né, o exército mais poderoso ali do Oriente Médio, e o Iraque, que é vizinho, né? Irã, antigo Império Persa, Iraque, antigo Império Babilônico, os babilônicos, né? Então, a minoria está concentrada em dois países poderosíssimos, seja em armas ou em petróleo, né? O combustível aí do mundo, espero um dia, né, que tenha seus dias contados para que a gente possa substituir aí por energias renováveis. Mas aí deixa para o professor de geografia, né, professor? Então, galera, a outra parte da divisão, que compõe aí a maioria, são os sunitas. Aí sim, dentro dos sunitas, eles realizam ali uma votação, certo? O califa será tipo um papa, né, o chefe dessa parte dos sunitas do islamismo. Por isso que nós ouvimos falar sobre os califados, ok? Então até hoje, galera, há essa divergência. Obviamente as diferenças aumentaram porque eles continuam estudando, continuam encontrando novos documentos desse período e vão se dividindo aí cada vez mais. E eu acho que o maior conflito que houve foi, sem dúvida, ali no Oriente Médio por volta da década de 80, 90, que foi a guerra entre Irã e Iraque por motivações religiosas, né? O Irã passa por uma revolução islâmica em 1979, onde o Ayatollah Khomeini assume o poder. Ele é um fundamentalista, ou seja, ele quer espalhar o islamismo ali, né, por todo o mundo, obviamente iniciando ali pela Península Arábica. E o Saddam Hussein do Iraque, ele era sunita, e ele não era esse radical, esse fundamentalista, né? Ele queria espalhar a beleza, a cultura árabe, mas ele tinha um receio em relação a essa religião radicalizada, ok? Ele até recusa, né, apoio lá de Osama Bin Laden, outro fundamentalista religioso. Mas isso aí é para uma futura aula, já a idade contemporânea, beleza? Mas só para que você possa se situar que esses conflitos, eles não se encerraram aí no passado, beleza? Então, galera, creio que é isso, né? Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa. Sim, tô sim. O Hajj, né? O Hajj é considerado o último dos 5 pilares do islamismo, né? Que é aquela questão que eu já falei da peregrinação, que pelo menos uma vez na vida você deve ir para Meca. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Não, então creio que é isso, um vídeo curto, mas creio que eu consegui resumir bem um pouco dessa religião. E é isso, galera, independente de se é muçulmano, se é judeu, se é cristão, o que importa é o respeito, é a tolerância religiosa, para que a gente possa viver em paz, que eu tenho certeza que foi isso que Deus deixou aí como principal legado através dos seus inúmeros filhos, né? Como esses 3 que eu citei na aula de hoje. Então, galera, é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Próxima aula sobre as cruzadas, não perde não, galera, bem interessantes. Vamos falar aí sobre Saladino e Ricardo Coração de Leão, vale muito a pena. Até a próxima.